acompanha no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 27 de junho, a igreja celebra a quinta-feira da 12ª semana do tempo comum. Para a liturgia de hoje, a igreja nos propõe o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Nessa leitura, ou seja, nesse trecho do Evangelho, Mateus ele traz alguns ensinamentos aos discípulos e ele começa o seu ensinamento dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz ou põe em prática a vontade do Pai que está nos céus. Aqui Mateus ele explora algo que é muito comum e que vai voltar no discurso escatológico do capítulo 25, se eu não estou enganada, que é a questão da prática da fé. Não é um expressar simplesmente, o expressar público, não que isso não seja importante, mas não é o simples expressar público uma fé em Jesus que vai ser suficiente, é preciso viver de acordo com essa fé, ou seja, fazendo aquilo que Jesus faz, que é a vontade de Deus. Existe uma dimensão prática da fé e essa não pode ser negligenciada. E para explicitar ainda mais esse ensinamento, ele faz uma comparação, né, entre aquele que faz a vontade do Pai, né, e aquele que não faz a vontade do Pai, no sentido de que não põe em prática aquilo que professa com a boca. E ele vai comparar com a casa que é construída sobre a rocha, que tem como seu alicerce a rocha. E essa casa ela vai enfrentar todo tipo de intempéries, de chuva, de vento, todo e qualquer impacto, vem água, ela permanece firme. Enquanto a casa que é construída sobre a areia, quando vem a água, quando vem a tempestade, o vento, tudo, a ruína dela é total, é isso que nos diz o texto de Mateus. Então é um texto que ele em si ele é muito claro, né? Se a gente ficasse só com aquele ensinamento inicial, ele já seria claro. Quando ele traz a imagem, essa comparação entre aquele que põe em prática a sua fé professada, aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz ou que fica só com o aspecto do pregar em nome de Jesus, do expulsar demônios em nome de Jesus, fazer milagres, Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Então, é um critério muito, muito claro que está posto ali sobre o que se espera do cristão, né? Sobre o que se espera daquele que professa a fé em Jesus. Que tudo aquilo que se diz, aquilo que se afirma, que se professa em sentido de fé, ele tenha uma reverberação ou uma correspondência com a vida prática. Se não tiver, não vai ser suficiente. A gente pode correr o risco de ter aquela sentença taxativa e muito dura de Jesus, de repente, diante dele, ele dizer, não vos conheço. Nunca os vi, não sei quem sois. Que essa reflexão com a liturgia de hoje, né, com aquilo que nós celebramos, ela nos seja inspiradora de uma ação condizente com a fé que professamos. Que nós possamos, no nosso dia a dia, no meio das nossas atividades de trabalho, de escola, nos todos os âmbitos da nossa vida, que a nossa vida tenha essa coerência entre a fé que eu professo e a fé que eu vivo, né? A experiência que eu vivo. E é esse o convite que a igreja nos faz hoje, na celebração de hoje, colocar a nossa vida em tela de juízo diante dessas palavras de Jesus, para que a nossa vida seja coerente, para que a nossa vida seja realmente um vivenciar a vontade de Deus, que a vontade de Deus se faça em mim, se faça em cada um de nós.